No programa de hoje, continuaremos o nosso estudo do capítulo 6 de Daniel, que nos traz uma lição importante contra preconceitos. E também vamos entender por que a prática da oração é fundamental para a vida de um cristão. É agora no programa Escola Bíblica. Olá! Tudo bem com você? Que privilégio! Estamos juntos em mais um programa Escola Bíblica. Como que você está? Tudo na paz, tudo tranquilo? Olha, eu quero mandar um abraço hoje, especialmente para a Dona Olinda. Isso mesmo, Dona Olinda, que é do Alto Caparaó. Eu tive o privilégio de estar lá no Alto Caparaó, compartilhando a palavra de Deus e fazer uma visita para a Dona Olinda, que é telespectadora da Novo Tempo, do programa Escola Bíblica, ela que está se recuperando, que Deus esteja cuidando da senhora e da sua família. Privilégio, obrigado a você que está com a gente, acompanhando o programa Escola Bíblica, você que tem o desejo sempre de conhecer mais da Bíblia. Olha, eu quero te motivar a ser um aluno da Escola Bíblica. E a pergunta é, como que eu faço para ser um aluno da Escola Bíblica? Dá uma olhadinha nesse VT aí, tem as orientações, é simples, dá uma olhada. Se você viu um guia de estudos anunciado aqui na TV Novo Tempo e ficou interessado, é só entrar no site novotempo.com/escola bíblica, escolher o estudo, colocar os seus dados, selecionar a sua região, assinalar a opção TV e o programa que você conheceu o guia de estudos. E pronto! Logo você vai receber seu material em casa. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Você viu? Cinco passos, 5 cliques aí, é fácil. Agora como que eu faço aqui, eu que gosto de usar o WhatsApp? Vamos lá. É só mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. E aí você vai receber o link do programa, né, o link do site, e aí você vai entrar no site e vai fazer aqueles passos pelo seu telefone aí. Então, aqui ó, 12 982 44 44 49. Esse é o nosso WhatsApp. Então manda mensagem agora. Olá, quero receber, olá, né? Você já vai, ele vai fazer umas perguntinhas para você e você vai clicar mesmo no WhatsApp, ali na mensagem, simples, tá bom? Então faça contato com a gente e aí você recebe o link do nosso, do site, onde estão lá todos os guias. O primeiro guia vai ser Profecias de Daniel. Ah, eu quero ligar. Tá tudo bem, liga para a gente daí no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. O que você não pode deixar de ser é aluno da maior escola bíblica. A maior escola, mais de 2 milhões de alunos. Vamos juntos conhecendo a palavra de Deus. Quero orar? Que o Espírito Santo nos dê iluminação, porque nós vamos abrir mais uma vez a Bíblia. Pai, nos dê iluminação ao estudarmos a Tua palavra nesse momento, nos dê tranquilidade, lucidez, né, entendimento. Se alguém está chegando aqui pela primeira vez, não acompanha, não conhece, que ele seja despertado a estudar a Bíblia, porque aqui no programa a gente tem objetivo, o Senhor sabe disso, de tornar a Bíblia cada vez mais compreensível, que a gente se aproxime do que o Senhor desejou inspirar o autor bíblico para chegar até nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Daniel, o capítulo 6, e a lição que nós estamos é a lição número 7,
na cova dos leões com Daniel. Ontem nós fizemos uma introdução, esse capítulo está relacionado ao capítulo anterior, que foi a queda da Babilônia. Nós estamos na lição número 7, mas se você ainda não pediu seu guia, está tudo bem, porque todos os nossos programas estão no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, se ajeita aí. Vamos lá, está fazendo aquela jantinha? Está fazendo? Aquela jantinha que dá aquele cheirinho pela casa inteira, aquele cheirinho maravilhoso. Então, pode terminar a jantinha aí, mas ouvido, né? E se você quer sentar, se ajeita no sofá, se ajeita, está no celular aí ou no computador, se ajeita, pega a sua Bíblia e não esqueça de anotar, porque ainda que a gente tenha um guia de estudos, o nosso objetivo principal aqui é nos conduzir ao texto bíblico, é tornar o texto mais fácil de entender. É o que a gente quer. Então vamos lá. Vamos recordar o que nós vimos ontem, tá? Estamos aqui, lição número 7. O que a gente viu ontem? O rei Dario deseja estabelecer o seu reino. No capítulo 3, o rei constitui, né, levanta uma base para mostrar sua autoridade, coloca lá os 120 sátrapas, governadores, mais os 3 presidentes que iriam administrar esse grupo por todas as províncias. Daniel é perseguido, Daniel é um dos presidentes, por seus colegas de administração. E a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. Eles não acham nada que comprometesse a postura de Daniel. O comportamento dos sátrapas é o mesmo que o dos caldeus no capítulo 3. Então, só para a gente ficar claro aqui, para a gente entender que eles procuram algo, por quê? Porque Daniel não está... não se envolve, sua integridade está acima de qualquer ação que eles têm. E a gente trabalhou um pouquinho isso ontem, né? A questão da integridade, a fidelidade acima, e a gente concluiu com esse desafio que a gente tem, ser fiel apesar das provas. Retomamos, a gente leu os versos 4 e 5 ontem. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Na sequência, verso 5, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E aqui está a estratégia, a gente trabalhou ontem, terminamos, né, essa ideia de que o inimigo de Deus está, de alguma forma, procurando ocasião para nos destruir. Eu acho que eu não falei ontem, não falei, mas eu já devo ter falado aqui uma vez, um líder de uma igreja onde eu fui pastor, me disse uma das frases, ilustração na realidade, que mais marcante, assim, que eu mais gravei. A gente estava numa viagem, paramos em determinado momento e falávamos sobre os desafios que a gente tem diariamente da vida cristã, da vida. E ele falou assim, pastor, quando o senhor acordou hoje de manhã, o inimigo de Deus disse, eu vou destruir o Gilmar. E ele cria estratégias para que isso aconteça. Mas quando o Senhor acordou hoje de manhã, Deus disse assim, eu vou salvar o Gilmar. Então, ao mesmo tempo que o inimigo de Deus cria estratégias para destruir, para fazer com que a gente ceda, para que a gente seja infiel, ao mesmo tempo, Deus provê, Deus está à disposição para nos dar forças para resistir. E se cair, o Senhor nos dá forças para a gente levantar e o Senhor nos dá uma segunda oportunidade.
para a gente pensar. É algo que a gente grava porque esse é o nosso desafio na vida todos os dias. Retomamos, eu quero fazer uma reflexão aqui que é bem interessante para a gente pensar, né? Esse tipo de atitude contra o povo judeu, né? A gente tem na repetição ao longo da história, a gente vai ter, por exemplo, no livro de Esther, veio a tela e eu voltei aqui, né? Perdão. A gente vai ter no livro de Esther, a gente vai ter no Holocausto, a gente chama isso de antissemitismo, que é o preconceito ou o ódio contra os judeus. Sabe, de destruição. E aqui eu coloquei o exemplo deste que foi a maior atrocidade, né? Maior antissemitismo na história. 6 milhões de judeus foram mortos. É para a gente pensar, porque além do antissemitismo que a gente tem aqui, a gente tem hoje, isso cresce cada vez mais, o que a gente chama da xenofobia, o ódio aos estrangeiros, aos seus costumes e à sua religião. E talvez eu estou falando para você que aí no seu estado, na sua cidade, vocês têm recebido estrangeiros e a gente tem no nosso país várias pessoas de outros países que são perseguidos, que estão passando por dificuldades, problemas políticos, problemas econômicos, problemas religiosos. Como é que nós recebemos, como é que nós tratamos, como é que nós aceitamos estas pessoas? E eu vou dizer para você, biblicamente, o cristão tem que ser o primeiro a acolher e a amar. O cristão tem que ser o primeiro a entender e a respeitar. O cristão tem que ser o primeiro a conceder, a oferecer bons momentos. Porque você viver ou você sair da sua nação, do seu país, fugido, ou tentando buscar uma nova oportunidade, simplesmente às vezes não é nem uma fuga, mas eu quero uma nova oportunidade de vida. Não é simples, não é fácil ser tratado, machuca ser tratado com discriminação. E eu quero até ampliar um pouquinho isso. Porque aqui nós temos o antissemitismo que é diretamente contra o judeu. A gente tem a xenofobia que é contra aquele que é de outro país, tem uma cultura diferente da nossa. Mas nós temos também, às vezes, preconceitos com aqueles que pensam diferente da gente, que têm uma vida diferente da gente, aqueles que se vestem diferente da gente. E o cristão tem que ser o primeiro a acolher, o primeiro a oferecer um bem-estar, mesmo que essa pessoa tenha uma outra opção de vida, uma outra opção de pensamento. Não significa que eu aceito, não é aceito no sentido assim de os erros, né, na visão bíblica, não é isso. Eu acolho. Eu digo, estou aqui, eu tenho que estar aberto a uma conversa, eu tenho que estar aberto ao diálogo, independentemente do que a pessoa pense, faça, eu tenho que estar. Esse é o papel do cristianismo, acolher, conversar. E a gente percebe, porque esse tema aqui, ele é um tema bem interessante, quando a gente coloca essa questão do preconceito, a gente tem advertências para a gente. O capítulo 6 apresenta uma lição importante, advertindo-nos não só contra a tentação do antissemitismo, mas também contra qualquer forma de opressão xenofóbica, que é o que a gente encontra aqui. O estrangeiro, aquele que pensa diferente, que tem uma cultura diferente, que tem uma religião diferente. E a essa atitude leva muitas vezes a atitude de violência, a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Então, diz o verso 6, estes presidentes e sátrapas
foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Se você estudou comigo o capítulo 3, ou se você conhece o capítulo 3, quando Nabucodonosor faz um decreto com a estátua que todos deveriam adorar, você vai ver a similaridade que existe aqui. Ele estabelece, só que aqui, nesse capítulo, a estratégia desses homens, de todos os mais importantes, esses conselheiros, é fazer com que o rei crie um decreto. O rei crie uma situação para que eles, de alguma forma, envolvam Daniel. Quando existe o preconceito, sempre se procurará uma estratégia de opressão. Porque todo preconceito gera opressão, gera violência. E o cristão não tem esse papel. O cristão deve ter o olhar de compartilhar o evangelho, respeitar a pessoa, e essa decisão será dela. Mas eu tenho que compartilhar o evangelho. E compartilhar o evangelho deve ser de forma verdadeira, eu devo dizer o que a Bíblia diz, mas devo dizer isso de forma amorosa. E vejam, o preconceito veio, a estratégia de opressão veio junto. E eles induziram, porque eles sabiam da fidelidade de Daniel. Qualquer Deus que fosse adorado, qualquer petição que fosse, e aqui é interessante porque eles conheciam a vida de Daniel. Qualquer homem que fizesse isso para ti, qualquer homem que fizer isso, que não seja para ti, seja lançado na cova dos leões. Essa era a estratégia dos inimigos. Sequência, o tema da adoração está de volta ao livro e esse tema ele vai ser recorrente ao longo da Bíblia e ele vai ser recorrente no livro de Daniel e ele vai ser recorrente ao livro do Apocalipse. Eu quero aproveitar, até abrir uma janela aqui que não estava no meu, mas que me veio à mente. A gente falou um pouquinho sobre isso quando a gente concluiu a lição anterior, quando a gente comparou a Babilônia real que cai com a Babilônia espiritual. Eu quero convidar você, eu já li esse verso algumas vezes. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos explorar isso, nossa próxima temporada vai ser Apocalipse. Mas se você fizer aqui uma comparação do capítulo 13 do livro de Daniel com o capítulo do livro do Apocalipse, com o capítulo 14, você percebe que a gente tem a adoração à besta que vai emergir do mar, a besta que vai emergir da terra, melhor, no verso 15, lhe foi dado comunicar o fôlego, a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Esse poder, sempre o animal, no contexto bíblico, no contexto profético melhor, ele significa um poder, um reino, um poder político, um poder religioso. E no capítulo 14, a gente tem o chamado adoração ao verdadeiro Deus. 14, verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. A gente tem aqui a adoração ao poder espiritual da Babilônia, aquele que se opõe contra Deus, aqui é representado pela besta,
e a gente tem, no texto bíblico, na descrição, e a gente tem a fidelidade e adoração a Deus. Todos os dias, de alguma forma, nós somos colocados diante desta decisão. Ou adoramos a Deus, ou adoramos aquilo que se cria em oposição a Deus. E isso é muito sutil, sabe? Talvez você está me ouvindo e diga assim, eu acho que você está exagerando, porque essa é uma visão cristã, você é um cristão. Não, é assim. Porque quando eu adoro a Deus, você vai ver isso na sequência, eu reconheço as minhas origens, eu sei de onde eu vim, eu sei por que eu estou aqui e eu sei para onde eu vou. E a estratégia do inimigo de Deus é qual? É me tirar desta visão, é me tirar disso para que eu me centralize em mim mesmo. E aí eu olho para o mundo aqui, eu não olho para a eternidade. E a profecia me leva a olhar além, me leva a olhar para o céu, me leva a olhar para o mundo onde não haverá mais dor e sofrimento. Mas o inimigo de Deus quer que eu olhe e eu acho que tudo aqui é o que vai me trazer realmente o que eu preciso. Eu já repeti isso, já falei algumas vezes, eu não estou dizendo que você não deva ter sonhos, não deva ter objetivo na vida. Não, não é isso. Não é isso. É não tirar o foco de onde eu devo realmente ter o foco. A gente vai perceber isso agora na sequência. Vamos lá. Então o tema da adoração está de volta porque ele é importante. Então, tirar a liberdade de escolha para unificar o reino é uma estratégia daquele que olha de forma preconceituosa. Por quê? Porque estrategicamente a base da adoração verdadeira está na liberdade que Deus nos propõe, porque Ele quer que nós o amemos e a base do amor é a liberdade. E sempre que o inimigo de Deus criar uma situação, ele vai impor algo para te tirar liberdade. E nessa imposição vem, a motivação é o preconceito. Né? Eu tenho a verdade, eu sei o que é correto aqui. O que você está fazendo não está correto. Então, tenho preconceito. E aí, se eu não assumo isso, vem a violência, que é oprimir. Então, eu não sei se ficou claro isso para você. A pretensão de ser Deus, esse é um pensamento importante para a gente, tá? Dentro da compreensão aqui. A pretensão de ser Deus é a raiz de todo fanatismo e intolerância, e o caminho se torna violento. Então, o que significa esse ser Deus? É assim, eu agora estou ocupando o lugar de Deus. Religiosamente, pensando no aspecto religioso, qualquer pessoa, qualquer movimento que se coloca no lugar de Deus, começa a dizer que é Deus, tem a tendência de intolerar uma opinião diferente e nesta intolerância agir de forma violenta. Eu posso olhar isso, olhar de forma geral, religiosa, no mundo religioso, e a gente tem exemplos ao longo da história quando o movimento religioso se coloca no lugar de Deus. E não ser um veículo para levar a mensagem de Deus, mas eu posso olhar de forma individual. Se eu me coloco no lugar de Deus e eu acho que eu sou superior ao outro, o caminho é a intolerância e a violência. É sempre assim. Como eu mencionei, a gente tem exemplos ao longo da história. A gente não pode ter essa pretensão. Deixa eu só voltar aqui, o verso 10, que é o verso que eu quero concluir hoje. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém,
3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. A gente não tem ideia, né? De repente recebe a notícia de que a vida vai ser tirada. E aí ele vai fazer. Isso mexe, né, com o indivíduo. Mas ele vai fazer o que ele sempre fazia. O que ele fazia? Orava a Deus. Então ele vai fazer, ele vai olhar na direção de Jerusalém. Esse é um outro aspecto, eu vou trabalhar um pouquinho isso mais amanhã. Mas quando as coisas ruins acontecem na vida, quando você recebe aquela notícia que desestrutura você, para onde seu olhar se dirige? E olha, eu quero considerar esse texto aqui, e eu quero voltar amanhã, né? A gente vai explorar esse texto porque ele é maravilhoso, mas eu quero considerar com 3 pensamentos. A parte mais importante da vida do cristão é aquela que só Deus vê. Nossa vida particular de meditação e oração. Esse é um pensamento de um comentarista que eu gosto muito, bíblico, que chama-se Warren Wiersbe. A parte mais importante da vida da gente é ali que a gente revela o que é realmente significativo para a gente. Tá? Outro pensamento, né? Eu quero ir no outro pensamento, amanhã eu volto aqui. Daniel ora sem se importar com as circunstâncias, sejam boas ou ruins. Para ele, a oração não é o último recurso diante da doença ou da morte, mas parte de sua vida. E aqui talvez seja o grande segredo, né? Daniel ora sem se importar com as circunstâncias. E nós devemos orar independentemente das circunstâncias. E a gente tem, eu vou colocar aqui, um conteúdo inusitado. Uma oração que surge no contexto de um decreto de morte, mas a gente tem uma prática costumeira. Não são as circunstâncias que levaram Daniel a orar. Eu entendo que às vezes a gente, em um momento de desespero, a gente clama e busca, e Deus olha, é óbvio. O olhar do Senhor é o olhar da misericórdia. Mas o que eu quero pensar hoje com você é: será que a gente está orando independentemente das circunstâncias? Eu quero orar nesse momento. Pai do céu, que a prática da oração, de conversar contigo, seja constante na nossa vida. Nos ajude. Às vezes a gente corre para ti quando as coisas estão mal. E o Senhor é lógico, o Senhor recebe, o Senhor abraça, mas que a gente te busque quando as coisas estiverem bem. E quando as coisas não estiverem bem, que a gente abra o coração, mas que isso seja constante na nossa vida. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez estudando a Bíblia. Olha, é um tema que mexe com a gente. Amanhã eu vou voltar, porque a gente tem algumas outras lições importantes. E como fazer da vida uma vida de oração. E isso é para você que talvez não tenha essa prática. A gente conversa amanhã. Um abraço.